homem relatou ter visto 2 anõezinhos dentro de um objeto voador luminoso que parou a poucos metros acima dele. E a testemunha desse caso é um homem de nome João Batista, que na época tinha 55 anos, residente de um povoado de nome Mandacaru, lá no Maranhão. E conforme ele relata nessa entrevista aqui que ele concedeu no ano de 2008, tudo teria acontecido no ano de 2005, enquanto ele voltava para sua casa e já era noite. Era por volta das 11 horas da noite, ele estava passando por um local conhecido como Baixão do Curral. Ele fazia esse trajeto de bicicleta e levava na mão uma lanterna. Um homem simples, mas que sempre andava armado também, com uma cartucheira. E durante o trajeto e de forma inesperada, ele viu uma luzinha no céu que vinha na sua direção. E aquilo se aproximou dele de uma forma muito rápida. E é nesse momento que o senhor João Batista percebeu que aquilo se tratava de um aparelho voador. Aquele objeto era estranho, com um formato que lembrava a ele uma espécie de geladeira, porém mais arredondado na frente e mais afinado na parte de trás. O que ele descreveu também sendo parecido como um helicóptero, porém sem hélices, e também não fazia nenhum tipo de barulho. Aquilo era luminoso, tinha algumas luzinhas, porém na parte interior ele também conseguia ver uma espécie de luz de cor vinho. E além disso, ele também conseguia ver que aquele aparelho estava tripulado por 2 seres pequenos, que foram descritos pelo senhor João Batista como sendo 2 anõezinhos bem pequenos, um parado ao lado do outro. Eles não eram maiores que crianças, e eles também tinham uma cabeça grande e um rosto arredondado. Um dos seres utilizava uma roupa estampada e o outro utilizava uma roupa de cor azul. E ele fala que enquanto olhava na direção daquelas criaturas, elas também olhavam na direção do senhor João Batista. E as 2 figuras pareceram trocar uma espécie de sinal, como se estivessem confirmando algo entre si. E foi nesse momento que a testemunha diz que foi atingida por uma luz que saiu daquele aparelho. E ele descreveu esse foco de luz como sendo um farol do tamanho da roda de um jipe e bem forte. E a testemunha carregava na bicicleta também, além da cartucheira, uma faca e uma rede de pesca, mas ele relata que isso não serviu de nada, porque no momento em que ele foi atingido por aquela luz, ele relata que sentiu o seu corpo adormecendo, também sentiu frio, e era como se ele estivesse levando uma espécie de choque. E para tentar se livrar daquilo, a única reação que o senhor João Batista teve foi abandonar tudo na estrada e correr na direção do mato. E ele fala que conseguiu se esconder bem debaixo de uma árvore de araçá. E ali, escondido, ele conseguia ver que aquele aparelho parecia estar procurando por ele enquanto piscava aquela luz. E conforme os minutos iam se passando, aquela sensação estranha que ele sentia em seu corpo também ia diminuindo até que desapareceu. Mas aquele objeto permaneceu ali rondando a mata até as 4 da manhã, e depois esse aparelho começou a se afastar, fazendo um barulho bem alto que ele descreve como sendo uma zoada. E foi somente após aquilo desaparecer, e já estava amanhecendo, que o senhor João Batista conseguiu voltar para a estrada, pegar as suas coisas e continuar o seu caminho de volta para casa. E ele ainda declarou no final da sua entrevista que ele já tinha visto aquela luz passeando no céu algumas vezes, mas essa foi a única vez que ele viu de forma tão próxima. E depois dessa experiência que ele teve, ele nunca mais viu aquele objeto por lá. Essa experiência dele aconteceu no ano de 2005, mas a entrevista ocorreu no ano de 2008, e aparentemente ele não foi a única pessoa que tinha visto algo estranho naquela região. Outros moradores daquela localidade relataram coisas semelhantes. E toda essa entrevista está disponível lá no canal do pesquisador ufólogo Flávio Tobler, e para vocês que gostam dessas histórias que são relatadas por pessoas simples, vale bem a pena você entrar lá no canal dele e assistir toda a entrevista do senhor João Batista e a forma como ele descreve como tudo aconteceu. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham achado interessante. Deixa aí nos comentários se vocês já conheciam essa história, se vocês conhecem alguma história parecida com essa. A forma como ele descreveu esse aparelho me lembrou de novo essa imagem aqui, que foi descrita com mais frequência lá no final dos anos 70, porém o caso dele aconteceu no ano de 2005. Espero que vocês tenham gostado.